Olá pessoal, aqui é o professor Luciano Bittencourt com a disciplina de Cálculo Numérico e hoje o tema da nossa aula é a utilização do método de Jacob-Richardson na solução de sistemas lineares utilizando o MATLAB. Antes de iniciarmos, é importante nós entendermos alguns processos de criação de variáveis utilizando essa ferramenta que será o MATLAB, que é uma ferramenta muito útil no que diz respeito ao processamento de informações, cálculos matriciais, dentro da engenharia, tá? Isso é muito importante. Então, eu estou utilizando aqui o MATLAB 2013, tá, pessoal? De repente, vocês podem utilizar uma versão anterior ou não, e pode ter uma interface um pouco diferente da que eu estou utilizando, mas o processo aqui que nós utilizaremos é igual para todas, tá? Então, pessoal, a gente vai primeiramente aprender a criar uma matriz no MATLAB, tá? Essa aqui é a nossa área de trabalho, onde nós inserimos todos os códigos, tá? Funções a serem executadas. Então, primeiramente vamos dar aqui um exemplo de uma matriz para a gente aprender primeiro a trabalhar com o MATLAB. Então, suponhamos que eu tenho uma matriz aqui. Primeiramente um vetor, Vamos criar um vetor aqui. 1, 2 e 3. Na realidade, um vetor é uma matriz que tem apenas uma linha, tá? E 3 colunas. No MATLAB, isso é feito da seguinte forma. Eu declaro o nome que eu irei atribuir a este vetor, tá? O MATLAB, por exemplo, A é igual. Lembrando que o MATLAB distingue variáveis que a gente atribui ou letras maiúsculas de minúsculas. Então, suponhamos que a gente queira criar este vetor 1, 2 e 3. No MATLAB, pessoal, a gente representa um vetor, uma matriz, entre colchetes, tá? Quando a gente escreve, por exemplo, 1, 2 e 3. Percebam que entre os elementos que compõem um vetor, nós temos um espaço para representar que essa é uma linha do vetor. E é somente isso a criação desse vetor. Se eu pressionar a tecla Enter, nós temos aí que a nossa variável, que o nosso A é igual a 1, 2 e 3. É uma matriz linha ou um vetor. Eu posso utilizar agora o comando CLC para apagar o que foi feito até agora, limpar a tela, na verdade, tá? E realizar a mesma coisa. Para não ter que digitar novamente, basta eu pressionar a tecla para cima, do nosso teclado aí, 2 vezes, para acessar aí a nossa penúltima atribuição ao MATLAB. Se eu acrescentar no final dessa linha de comando ponto e vírgula, e pressionar Enter, percebam que a diferença é que eu não mostro o resultado na tela. Se eu pressionar de novo e apagar os 2 pontos, olha, como resultado o MATLAB me retornou. A é igual a 1, 2 e 3. Se eu coloco ponto e vírgula, ele não me informa nada, tá? Subentende-se que eu já sei quais informações são essas que estão sendo armazenadas em A. Isso é importante porque dependendo do processamento que você utilizar, do cálculo de variáveis, é óbvio que isso gasta uma memória de processamento, uma memória no processamento do software. Você tem que mostrar todos aqueles valores em A, tá? Então, isso é muito importante. Dependendo do que você esteja trabalhando com MATLAB, é interessante que você use os 2 pontos, a princípio, para não ter aquela tela cheia de informações, que é o que nós já temos aqui, vamos até pressionar CLC para limpar, e outra que vai reduzir o nosso tempo para processamento da nossa função, ou seja lá o que for, do nosso programa. Agora, nós iremos criar uma matriz, tá? Que agora ela é composta de linhas e colunas. Então, suponhamos que eu queira criar uma matriz com a linha composta por 1, 2 e 3, a segunda linha 4, 5 e 6. Falta um pedaço aqui do 5. E a última linha 7, 8 e 9. Tá? Então, a gente vai, a princípio, iniciar o mesmo processo.
A igual, abre, fecha colchetes. Então a primeira linha é composta de 1, espaço 2, espaço 3. Agora, nós precisamos informar ao MATLAB que nós iremos trabalhar com a segunda linha, tá? Então nós utilizamos o ponto e vírgula. Automaticamente o MATLAB entende que eu irei adicionar os elementos da segunda linha, os quais já foram adicionados, 4, 5, 6, ponto e vírgula, 7, 8 e 9. Não coloquei o ponto e vírgula no final para a gente ver o resultado, e nós temos aí a nossa matriz A. Tá, pessoal? Então, olha só, o MATLAB também fornece ferramentas e uma facilidade muito grande no que diz respeito às operações entre matrizes. Vamos criar aqui, por exemplo, uma matriz B igual a 3, 5, 4, ponto e vírgula, 5, 6, 6, ponto e vírgula, 7, 8, 9. Essa é a nossa matriz B. E é interessante a gente observar que no nosso workspace localizado à direita aqui, caso o seu não esteja mostrando, eu vou explicar como você pode fazer isso. Nós temos todas as variáveis que eu estou armazenando na memória do programa. A nossa matriz A, a nossa matriz B, anteriormente que eu armazenei uma matriz L, U, A, perfeito? Então o que acontece? Suponhamos que eu queira multiplicar A vezes B e queira chamar este resultado de Y. Então eu coloco que Y é igual a maiúscula vezes B. Enter. O MATLAB já faz isso. Olha, o resultado da matriz Y nós já temos na tela. Se eu quiser agora calcular a inversa de Y, eu simplesmente coloco 1 dividido por Y. Opa! Tô achando que isso aqui é HP. Então a gente utiliza esse comando inf, tá, de matriz inversa, e coloca entre parênteses o valor de Y. Então aí o MATLAB já nos mostra toda a matriz inversa de Y, o que economiza muito tempo, né? Porque na mão a gente certamente gastaria muito tempo para realizar essa tarefa. Para o MATLAB não. Limpando a tela, novamente utilizamos o comando CLC. Então, a partir daí nós já estamos capacitados para começar a trabalhar com o MATLAB na utilização do método de Jacob ou Jacob, né? Como outros preferem chamar. Então, pessoal, nós temos aqui um sistema, tá? Representado na forma AX igual a B. Eu vou representar esse sistema cuidadosamente e matricialmente nessa forma AX mais B. Então, eu posso fazer da seguinte forma. Olha só. Primeiramente, nós criaremos a nossa matriz A, que é a nossa matriz composta pelos elementos que compõem aqui, os elementos que multiplicam os coeficientes de x, y e z. Aqui que multiplica y é 1 e menos 1z, certo? Então, nós criaremos 3, menos 1 e menos 1, certo? Ou seja, 3x menos 1y menos 1z. A segunda linha fica 1, 3 e 1. A terceira linha, 2, 1 e 4. Fechamos essa matriz, né? Agora nós criaremos a matriz X, que é justamente pelos elementos que os quais nós utilizamos os coeficientes, que no nosso caso é x, y e z. Isso tudo vai ser igual a tudo que está depois da igualdade, que será 1, 3 e 7. Então, isso aqui é a nossa matriz A, que multiplica a nossa matriz X, que é igual
a nossa matriz B. Perfeito? Então, quando nós trabalhamos com a forma aí de Jacob-Richardson, vamos abrir aqui a nossa apostila, que a gente tem disponível aí para nossa utilização. A gente precisa analisar primeiramente a fórmula de recorrência para que a gente insira todos os nossos coeficientes aí para trabalhar corretamente. Então, a gente viu que o cálculo da forma iterativa do método de Jacob-Richardson é esse aqui, olha. O valor de x de k mais 1, que é o valor que eu quero aproximar para x, y e z, é igual à inversa de d, que multiplica b, menos a inversa de d, que multiplica L mais R, que multiplica x de k. Tá? Então, vamos escrever isso aqui lá para a gente não ter que ficar voltando aqui toda hora. Então, vamos lá. Então, a nossa matriz x de k mais 1 vai ser igual à nossa matriz D inversa, que é exatamente a matriz diagonal de A, vezes B, tá? Menos a inversa de D novamente, que multiplica a soma das matrizes L e R, que são as matrizes triangular inferior e triangular superior de A, vezes a nossa matriz x de k. Então, certinho, olha lá. Nossa matriz inversa de D menos inversa de D vezes L mais R vezes x de k, que é o que nós escrevemos aqui. Então, vamos identificar cada uma utilizando aqui a nossa matriz de A. A nossa matriz D inversa, o que é? É uma matriz composta apenas pelos elementos da diagonal principal de A, que são 3, 3 e 4, e eu vou calcular a matriz inversa disso aí, tá? Então, vamos fazer isso, olha. Então, o cálculo da matriz inversa de D. D elevado a menos 1 vai ser igual a... Vamos marcar aqui primeiro a diagonal principal, que é 3, 3 e 4. E todos os elementos restantes de linhas e colunas são iguais a 0, são nulos. Então, essa é a nossa matriz D. Perfeito? A nossa matriz B agora é a nossa matriz que a gente já representou aqui, olha. Matriz B. Perfeito? 1, 3 e 7. É uma matriz coluna. Então, a nossa matriz B vai ser igual a 1, 3 e 7. Depois, a matriz D nós já temos, né? Agora, a gente precisa determinar a matriz L e a matriz R. A matriz L é uma matriz composta dos elementos da diagonal principal, composta pelos elementos abaixo da diagonal principal, onde todos os elementos restantes são iguais a 0, e a matriz R é a matriz composta pelos elementos acima da diagonal principal, e novamente os elementos restantes são iguais a 0. Então, a nossa matriz L vai ser igual. Então, nós teremos apenas os elementos de 1, 2 e 1. Tá? Então, vamos escrevê-los primeiramente. 1, 2 e 1. E os elementos restantes iguais a 0. Prontinho. Agora, a nossa matriz
R, tá? Nossa matriz R, que será a matriz composta por menos 1 e 1. Então, olha, menos 1 e 1. O restante dos elementos, 0. Agora, o que nós faremos? Nós iremos criar estas matrizes utilizando o MATLAB. A gente já viu que é simples, né? Então, olha só. No MATLAB, a gente vai criar uma rotina, tá? Quando eu trabalho aqui nessa área de comando, essa janela de comando MATLAB, eu vou executando linha de código por linha de código, mas eu posso programar uma rotina onde eu tenho várias linhas que são executadas de acordo com o meu processo ou a minha necessidade. Para processar esse arquivo, basta eu digitar edit aqui e pressionar a tecla Enter, tá? Então agora percebam que eu ainda não atribuí um nome a essa rotina que eu vou criar. Então é importante nós salvarmos ela em algum local. Eu irei salvar aqui na área de trabalho com o nome de Jacob. É importante que a gente salve com um nome simples, sem underline, sem aspas, sem acento, tá? Porque senão o MATLAB vai dar erro. Então vamos especificar aqui inicialmente o que essa rotina está fazendo. Para isso a gente vai utilizar esse símbolo, né? Que significa que esta linha de comando, por ser um texto, não será executada pelo MATLAB. Então vamos colocar aqui utilização, né, do método de Jacob na solução, novamente, né, de sistemas lineares. Percebam que fica representado na cor verde. Pressiono a tecla Enter e vou começar com o comando CLC. Por quê? Suponhamos que eu tenha várias coisas armazenadas aqui, erros, tá vendo na minha tela? E sempre que eu começar a minha rotina, todos os códigos e linhas de comando serão executados nessa janela. Então a primeira coisa é limpar, porque eu não quero saber do que estava escrito na tela. E de repente pode acontecer de ocorrer um erro e eu não saber se é do que eu estou executando agora ou se era de alguma rotina anterior que eu estava trabalhando. CLC, utilizaremos também inicialmente o comando de clear all, que esse comando simplesmente limpa todas as variáveis armazenadas na memória do MATLAB. Olha, se eu colocar aqui, ó, clear all, ele limpou tudo, eu não tenho mais variáveis armazenadas na memória. E vou colocar close all, que é, caso eu tenha um gráfico aberto no MATLAB, deixa eu colocar o comando plot. Eu tenho um gráfico armazenado, suponhamos que eu esteja compilando essa rotina após ter trabalhado com uma outra e tem algumas figuras abertas. Se eu colocar o comando close all, ele fecha todas as figuras abertas no MATLAB. Então isso aí é sempre um procedimento que eu tenho inicialmente para começar o meu trabalho. Agora sim, né, vou colocar aqui mais um símbolo desse para separar aqui o meu algoritmo. Então, vamos começar introduzindo aqui a matriz D inversa, tá? Então a minha matriz D, pessoal, vamos só fazer uma correção. Aqui não tem esse menos 1. Isso aqui é apenas a matriz D, tá? Ela não é inversa ainda. A inversa nós iremos criar no MATLAB. Então nossa matriz B ela é uma matriz 3×3 composta pela diagonal pelos elementos 3, 3 e 4. Então D vai ser igual, abre colchetes, o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna é 3, os elementos restantes são 0, né? Passando para a segunda coluna, o primeiro elemento é 0, o segundo é 3 e o outro é 0. E a mesma coisa eu faço embaixo, 3, 3 e 4. Fecho colchetes. Agora eu posso clicar em Run.
ou nesse play verdezinho aqui, né? Ou pressionando a tecla F5 para compilar o que foi feito até agora. Cliquei, marco aqui a opção Change Folder, né? E vou na tela principal do MATLAB. Percebam que não aconteceu nada, que é um bom sinal. Se tivesse acontecido o erro, certamente já teria aqui uma explicação sobre isso. E na nossa memória, nosso workspace, já fica evidente aqui que eu já armazenei a nossa matriz D. Para eu visualizá-la, basta pressionar D e Enter, e tem aí a nossa matriz D criada. Então agora nós criaremos nossa matriz B, que ela é coluna composta pelos elementos 1, 3 e 7, né? Então venho aqui, B igual, abre colchetes, 1, ponto e vírgula para falar que eu estou indo para a segunda linha, né? 3, ponto e vírgula para falar que eu estou indo para a terceira linha. Fecho, né? Colchetes e ponto e vírgula. Agora criaremos nossa matriz L. Nossa matriz L é composta. Primeira linha é 0, 0, 0, 1, 0, 0 e 2, 1, 0. Tá? Então vai ficar 0, 0, 0, ponto e vírgula. 1, 0, 0 e a terceira 2, 1, 0. Vamos conferir para ver se teve algum probleminha até agora. Não. Temos então nossa matriz D, nossa matriz L, nossa matriz B. Então nos resta calcular agora nossa matriz R, que é composta a primeira linha 0, menos 1, menos 1, 0, 0 e 1. Então nossa matriz R vai ser igual a 0, menos 1 e menos 1, ponto e vírgula, 0, 0 e 1, ponto e vírgula. Nossa última linha é composta apenas de zeros. Conferimos aí, tá? Nossa matriz R. Então agora nós iremos escrever isso aqui para o MATLAB. Ah, faltou a nossa variável x, né? A nossa matriz x, que são as condições iniciais. Então, ela é uma matriz coluna também, tá? Que fornece as condições iniciais ou os chutes iniciais para x, y e z. Então, vamos colocar que x vai ser igual a 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula, 0, fechou o colchete. Então, pronto. Agora, nós iremos escrever aquela equação, né? Na forma iterativa para o MATLAB, que é a inversa de D vezes B. Então, vamos escrever isso. Olha, vamos para diferenciar esse x do processo iterativo, vamos colocar aqui, olha, processo iterativo, para a gente deixar bem claro as etapas. Então vamos diferenciá-lo, vamos chamar aqui de x de k, tá? Vai ser a inversa de D vezes B, então a gente escreve inv, entre parênteses, D, que multiplica B, certo? Menos a inversa de D, que multiplica L mais R vezes X. Menos inv D, que multiplica, entre parênteses agora, é importante, a matriz L mais a matriz R, que nós definimos em cima, vezes o nosso, vamos chamar esse aqui de x de k para ficar igual lá, esse aqui de x, vezes o nosso x de k. X maiúsculo eu coloquei, né? Ponto e vírgula. E vamos simular. Perceba que nenhum problema ocorreu, tá? Então eu já calculei o meu x, que é exatamente a primeira iteração.
tá? Ele já calculou, MATLAB nesse tempo já calculou esse processo iterativo. Então eu tenho aqui os nossos primeiros valores para x, né? X, y e z. Só que é o seguinte, percebam que eu realizei isso, eu simplesmente executei uma linha de comando que processa essa equação iterativa do método de Jacobi. Como nós trabalhamos com processo iterativo, nós temos sempre como critério de parada o nosso erro, é importante que nós coloquemos esta equação dentro de um laço de repetição, que vai ser a gente utilizará o while, né? Do inglês while, como você preferir. E que a nossa condição é que o nosso erro tenha que ser menor do que um erro inicial. Então vamos até acrescentar isso aqui, olha. Nosso erro, nossa condição de erro é que ele seja menor do que que seja menor do que 10 elevado a menos 4. Tá? Então 10, chapeuzinho do vovô, chapeuzinho do vovô, entre parênteses, menos 4, ponto e vírgula. Então esse é o nosso erro. Então, olha, enquanto deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui, como é que eu vou explicar para vocês, tá? Ah, tá. Vamos criar um valor aqui de E, que eu já explico o que é. Olha, este nosso erro, tá bom? Este nosso E tem que ser menor do que esse erro. Então, a cada iteração, esse valor vai reduzindo, onde o nosso processo de parada será estabelecido pelo 10 a menos 4 aqui. Então, enquanto o nosso E for maior do que o erro, tá? Eu vou executar tudo que está dentro desse laço, que é exatamente esse nosso x de k, tá? Vamos iniciar também aqui com um contador para o nosso contador de iterações, né? Ele vai começar com n igual a 0, tá? E aqui logo dentro do nosso laço a gente começa aqui. A minha iteração, o número da iteração é igual a n mais 1. Ou seja, o valor de n vai ser igual ao valor que eu atribuí de 0 mais 1, que vai ser igual a 0. Ou seja, essa é a nossa primeira iteração. Então, na primeira iteração, eu vou calcular aqui o nosso x de k normalmente. O que acontece depois disso? Vou calcular o nosso erro, né? Como eu já tenho x de k, que foi o valor que eu calculei agora, e tenho o nosso, eu tenho o nosso x e tenho o nosso x de k, que é a condição anterior, eu sei que o meu erro aqui, o meu E, vai ser igual ao valor absoluto, que a gente coloca ABS entre parênteses, né? Que é o módulo do valor de x atual, tá vendo que é x, que eu coloco, menos o valor de x anterior, que eu chamei de x de k. Então, acabando isso, ponto e vírgula. Depois que eu faço que eu calculo esse erro, agora nós iremos chamar de x de k o valor de x que nós acabamos de calcular, tá? Essa será a nossa nova matriz de elementos de x, y e z. Então, nosso x de k vai ser igual a x, ponto e vírgula, né? Para não mostrar o resultado, end. Acabou. Então, repetindo, nós iremos executar este loop enquanto o nosso valor de E for maior do que 10 a menos 4. Então, para isso, sempre ao final aqui, né, eu coloco aqui um contador do número de iterações, eu calculo aqui o nosso valor do nosso erro,
onde ele vai determinar se eu vou parar ou continuar o nosso código. Então iremos compilar aqui clicando na tecla Run, tá? Então abrimos aqui o MATLAB. Olha só, se eu coloco uma variável x igual de 1 até esse número aqui, tá? Eu só estou criando um valor aqui para mostrar que o MATLAB gasta um tempo de processamento. Olha, o MATLAB não teve nem memória para fazer isso, né? Olha só, você está vendo escrita aqui a tecla Busy? É porque o sistema está ocupado, porque olha, tudo que ele está fazendo, essa memória, esse processamento, eu pedi para mostrar na tela. Então olha o tempo que ele demora para fazer isso. Tá vendo? Olha, acabou. Se eu coloco ponto e vírgula, ele já calcula instantaneamente, você nem vê escrito, tá? É quase que na velocidade da luz, 3 vezes 10 à oitava, ou 3 vezes 10 à sexta, não lembro. Então olha só, por que eu estou falando isso? Porque quando nós executamos aqui a nossa... Não é que eu fechei o MATLAB? Espera um pouquinho abrir. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque quando nós executamos o programa, antes de eu verificar esse processo na tela principal, ele já calculou e já forneceu o resultado. E eu nem vi de tão rápido que é o processamento. Para a gente fazer na mão, é muito trabalhoso, aquela coisa toda. Agora, para o MATLAB, isso é muito simples, tá? Então, nós temos aqui aberto. Então, compilei, eu já vou lá para o Workspace e vejo que nem tem escrito Buzzy, porque o MATLAB já calculou. Se eu quiser verificar o nosso valor de x, nosso x de k, eu escrevo aqui e pressiono a tecla Enter, tá? Só que teve um erro aqui mesmo, porque eu já até sei o que é. Enquanto o nosso erro for maior que o erro, deixa eu ver aqui quantos números de iterações que nós gastamos. N igual a 15. Então, nós temos aqui o nosso valor para x de k, pessoal. Que o valor de x é 0,85, o nosso valor de y é 0,3, o nosso valor de z é aproximadamente a 1,25. Então, o que eu posso fazer aqui também é modificar esse erro. Vamos colocar, por exemplo, 10 a menos 6, que eu estou reduzindo aí o nosso erro e, consequentemente, aumentando a nossa precisão. Verificamos aqui que agora nós gastamos 22 iterações, né? N igual a 22, e o nosso x de k forneceu valores aqui praticamente exatos para x, y e z. Vamos melhorar isso, vamos colocar 10 a menos 10. Ele vai fornecer praticamente os mesmos resultados, né? Olha, 37 iterações. Vamos colocar aqui x de k, 0,85, 0,3 e 1,25. Então, esses foram os valores obtidos, né, através do método de Jacob na solução de sistemas lineares. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, né? Eu vou disponibilizar esse código no MATLAB, né, com extensão .m, para vocês poderem trabalhar. E agora fica para vocês a implementação do método de Gauss, tá? Que, utilizando o que foi feito até agora, é até bem simples, que vocês terão que trabalhar unicamente em cima dessas matrizes aqui, né? Que agora vocês não têm mais uma matriz D, e sim uma matriz de identidade, um L asterisco, R asterisco e um B asterisco. E vocês terão que modificar também esta equação aqui, tá? Do nosso processo iterativo.
Então fica assim, um forte abraço e lembrando que estou à disposição para qualquer ou quaisquer esclarecimentos.